Fala, turma do Instagram, estamos ao vivo aqui, mais uma gravação de podcast. A gravação do podcast acontece e no Instagram acontece ao vivo. Então que bom que você está aí nos acompanhando. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Spaziani, já vou apresentar. Mas antes disso eu vou falar aqui para vocês que estão nas redes sociais, ativarem aí as notificações, se inscreverem no canal e, claro, dar aquela boa compartilhada. Se você está no Instagram agora aí me vendo ao vivo, pega o aviãozinho e manda para os seus colegas aí, porque hoje a gente vai falar muito sobre vendas com o cara especialista, 33 anos de IBM, é isso? É isso aí. E se tem uns caras que sabem vender, são os caras da IBM, velho. Sabe vender, criam metodologia, bate recorde, enfim. Então vai ser um papo bastante interessante sobre vendas, gestão de vendas, e a gente vai falar no meio desse caminho todo sobre canabidiol. Então fique aí atento para saber o que tem a ver um vice-presidente da IBM de vendas com canabidiol. Depois a gente explica, né? Senão o pessoal pode... Tem que criar expectativa, né? Criar expectativa, é isso aí. Maravilha, turma. Então vamos lá. A ideia de hoje é a gente conversar aqui com o Marcelo Spaziani. Ele é especialista em tecnologia, inovação e gestão de pessoas. Com 33 anos, como eu falei, de experiência em cargos de liderança na IBM, uma multinacional de tecnologia aí bastante robusta, né? Tem como foco aí ser obstinado por resultados, ganho de market share, sem perder o foco na satisfação do cliente. Estávamos conversando um pouquinho antes sobre isso, também será pauta. Como vender e crescer muito sem deixar o cliente triste, né? Depois eu quero que você fale da equação do cliente e da expectativa. Empreendedor nato, criou a maior iniciativa de developers da América Latina, a maratona Behind the Code. Vamos falar também sobre isso, com participação de mais de 100 mil desenvolvedores. Atualmente ele é empresário, tem algumas empresas, sendo ela CEO da Dux Grupo, vamos falar um pouquinho sobre ela, uma empresa química com 13 anos de mercado, focada na produção industrial, através de soluções atóxicas e biodegradáveis, totalmente alinhadas com as práticas de ESG, é uma das frentes que ele atua, com sucesso do SAFE, solução desenvolvida e patenteada pela Dux para a neutralização de amônia. Eu vi sobre esse processo, ele me contou um pouquinho antes, e é bem interessante, assim, algo super sofisticado e tecnologia brasileira, é isso, né? É isso aí. Maravilha, um currículo extenso aqui. E a gente segue aqui, então. Essa é uma solução, como eu disse, patenteada, né, para neutralização de amônia, que iniciou a expansão internacional da Dux para toda a América Latina e planeja expansão global nos próximos anos. Além disso, como eu disse, ele é também investidor anjo da Marbus, uma hold do segmento médico, né? Médico. É isso aí. Maravilha, Marcelo. Além disso tudo, graduado em engenharia, então temos uma boa expectativa aqui de conversar com vendedores que são formados em engenharia, porque tem um raciocínio lógico por trás, pós-graduado em administração bancária pela FGV e MBA empresarial pela Fundação Dom Cabral. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao AceleraCast e queria que você passasse brevemente aí por essa história da IBM e depois a gente vai continuar nosso papo aqui. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. E, como você disse, eu sou engenheiro, né? Quando eu estava estudando engenharia, eu sou de São Carlos, estudei em Campinas, na PUC, e eu dizia que tinha duas coisas que eu jamais faria, né? A primeira era morar em São Paulo e a segunda era trabalhar de terno e gravata, né? Quando eu estava acabando o curso, a IBM, depois de 10 anos sem admitir ninguém, a IBM abriu um programa de trainee. E a PUC foi selecionada, né, entre as universidades que poderia participar. E acabei meio a contragosto, fui lá, me inscrevi e, para minha surpresa, só eu passei da minha turma. E aí fiquei num dilema, porque, como eu sou engenheiro, meu pai tinha uma empresa de terraplanagem, eu fiquei trabalhando com ele durante 5 meses, virei a empresa do meu pai do avesso, né? A gente comprou uma outra empresa, mudamos de segmento de atuação, enfim, a coisa vinha andando num ritmo super acelerado, e a IBM me chama, né, dizendo que eu tinha sido elegível, né, para começar o programa de trainee, e acabei começando, falei, vou ficar lá uns 2 anos, e depois eu volto para a empresa, né? Eu fiquei 33. E aí fui mudando de área, fui crescendo, já comecei na área de vendas, me desenvolvi toda a minha carreira, foi na área de vendas. Fiquei 33 anos e acabei saindo como vice-presidente responsável pela área de vendas para a América Latina toda, né? Então foi uma jornada aí muito interessante, muito rica. E como você disse, eu fui investindo numa empresa, era uma empresa química, fui fazendo o meu programa de transição, né? Eu falava, isso aqui é meu plano B.
entrei como investidor anjo, fui aumentando minha participação, até que quando a gente patenteou a linha de produtos para amônia, eu vi que ali era o momento de fazer a transição, né, e acabei assumindo como CEO da empresa. Então foi uma jornada bem interessante e agora já estou há 3 anos nessa empresa química e atuando com outras coisas também. Legal, muito bom. Então vamos explorar bastante aqui essa ideia da IBM. Sem não antes falar aqui do nosso patrocinador aqui, ó. Você tomava muito café lá, né, para ficar... Não tem jeito. Cafezinho durante o trabalho tem que tomar, né? Para bater a meta, né? É isso aí. Então a gente queria agradecer aqui a turma do Moca Clube, que mandou pra gente aqui esses cafés, enfim, nosso patrocinador. E é um clube de café, uma cafeteria e um clube que você pode assinar e mensalmente receber os cafés na sua casa. Aqui eu tô com o sabor bolo de milho e o sabor, aliás, bolo de milho cremoso com acidez refrescante e bala de caramelo. Eu tô ansioso aqui para provar, a gente recebeu agora, então valeu turma aí do Moca Clube, e se você gosta de café, não perca a oportunidade de cada vez saborear um novo sabor, né? Degustar um novo sabor. Mas legal, Marcelão, me conta o seguinte, você contou da sua trajetória na IBM, eu fiquei curioso para saber se nesses 33 anos deu tempo de ter alguma monotonia, ou se a dinâmica, embora seja a mesma empresa, é uma novidade a cada semana. Então, a área de tecnologia, Marcelo, ela já traz esse desafio, né? Você tem que estar conectado o tempo todo, é aquela coisa que desenvolve muito rápido, né? Você fica obsoleto em meses se você não estiver conectado. Então, monotonia nenhuma, né? E além disso, a área de venda sempre traz desafios novos, né? Você sempre tem que trabalhar levantando a barra, né? E chegou ali, puta, qual é o próximo passo? A gente não para nunca, né? Uhum. Então, graças a Deus, eu nunca tive monotonia nessa área. Eu acabei ficando 33 anos exatamente por isso, porque eu sempre era desafiado. E quando não era desafiado, eu me desafiava. Uhum. Eu acho que a gente também tem que ter essa característica, né? De desafiar o grupo, mas também se desafiar. O tempo todo buscando coisas novas. Você falou sobre a maratona, eu posso contar um pouquinho dessa experiência. E eu sempre tive uma cabeça de empreendedor, né, em tudo que eu fazia. Alguns falam assim, como é que você empreende numa empresa que não é sua? Né? Eu sempre tive o hábito de dono. Eu ali, naquele espaço que eu tinha, eu era o dono. Né? E eu atuava dessa forma e fazia com que a minha equipe também tivesse essa cabeça de dono, né? Pensando sempre o que mais eu posso fazer, como é que eu posso melhorar ambientes de trabalho, melhorar resultado. Então, com isso, você vai inovando, né? Então, esse foi sempre o meu perfil. Com isso, eu acabei sempre me destacando, seja na área de vendas, né, como vendedor, depois como gerente de segunda linha, diretor, vice-presidente América Latina. Sempre fui em busca de novos objetivos e sempre subindo a barra, né? Fazendo com que o pessoal realmente tivesse o interesse e engajado, né, para a gente perseguir novos desafios. Então, monotonia jamais. Que legal, que legal. Você falou essa história de visão de dono, né? A gente hoje tem visto, talvez seja uma questão mais geracional, né? Mas a gente tem visto cada vez mais, especialmente na área de vendas, um tempo mais curto dos vendedores dentro da área, né? 6 meses, 7 meses. Quando você acha alguém que passou em 3 empresas 2 anos, já é... O que você acredita que mudou? Vamos dizer, se é que mudou, né, dessa questão geracional de o cara ele fica numa empresa 5 meses e fala, ih, tô perdendo a oportunidade, né? E eu tenho uma frase que eu gosto muito, tá até lá na minha mesa, que a natureza não dá saltos, né? Então, para construir grandes coisas leva algum tempo, né? Como é que você vê essa questão geracional, assim, de ter que ter tudo muito rápido? Então, eu acho que a questão geracional tem muito a ver com isso, né? As novas gerações são muito impacientes e acham que já sabe tudo, né? Quando começa, já acha que no dia seguinte pode sentar na sua cadeira, né? Porque, porra, por que ele está lá e eu estou aqui, né? E eu acho que a gente vai construindo as nossas carreiras, a gente vai ter a cicatriz, o cabelo branco, traz experiência, e isso pode ser muito útil, né? Porque muitas vezes você já sabe os atalhos, você já sabe por onde você vai, você já sabe que você tomar uma decisão precipitada, você vai quebrar a cara, você vai ter dificuldade em realizar aquela tarefa, aquele objetivo. E o jovem, ele é muito voluntário, né? Ele tem muita energia,
mas ao mesmo tempo tem a inexperiência. Então eu acho que o equilíbrio disso eu acho que é importante, né? Quando eu comecei na IBM, é claro que a gente tinha uma cultura organizacional completamente diferente. Só para você pensar, quando eu entrei, o tempo médio de um profissional na IBM Brasil era 18 anos de casa. Então você imagina, quer dizer, a gente tinha um conceito de pleno emprego. A IBM não demitia. A IBM só demitia por justa causa. Só para você ter ideia de como era, né, no meu tempo. Mas claro que quando foi passando o tempo, a gente via realmente as gerações mais jovens, né, com aquela ânsia de crescer e tudo mais, que eu acho que é muito bacana, né? E acho que hoje a gente tem acesso a muita informação. Então isso acelera realmente o processo. Mas tem coisas que a experiência é fundamental, né? Então o equilíbrio entre a experiência e a juventude é que traz um resultado, né, mais sólido. Eu sempre acreditei num crescimento de estrutura piramidal. Quando você pega as pirâmides, por que elas são tão resistentes, né? Porque ela tem uma base muito sólida. Então você vai degrau em degrau, mas sempre está deixando para trás uma base sólida. E tem pessoas que crescem muito rápido, né? Como se fosse um poste, né? Ela cresce muito rápido, mas qualquer vento vai balançar. Então, cuidado, né? Os jovens, cuidado com essa ânsia de crescer, porque a hora que chega lá em cima, venta muito, né? E aí, se derrubar, para se levantar, para se reerguer, é mais difícil, né? Então, eu sempre pensei em crescer, deixando um legado, né? Para que você dê o próximo passo de forma sólida. Acho que carreira tem muito disso. Legal. Pô, e a IBM... Quantos anos tem a IBM? A IBM no Brasil tem, se eu não me engano, 107 anos. 107 anos, no Brasil. E ela tem pouco mais, ela tem 111, 112. O que acontece é assim, a IBM foi o primeiro país fora dos Estados Unidos onde a IBM operou. Tá. Isso é uma história interessante, porque é cabeça de empreendedor, né? Um brasileiro aqui estava com um empresário quebrado, ele recebeu uma informação que o governo do Brasil ia fazer a primeira contagem da população, né? E precisava de tabuladores para fazer a contagem. E a IBM era uma empresa de tabulação. E aí ele pegou, pesquisou na época, né, com as informações que tinha, vendeu tudo que tinha, pegou um navio e foi para Nova York. Chega lá, foi direto para falar com o presidente global da empresa, não falava inglês direito, falou com a secretária, e a secretária acabou entendendo, foi no presidente global e falou, olha, tem um brasileiro, assim, um empresário e tal. Bom, ele aceitou fazer uma visita, fazer uma reunião. E aí, no meio da reunião, ele contou sobre essa meta e falou, tem uma grande oportunidade. E o Watson, Thomas Watson, sênior, né, que era o fundador da IBM, falou assim, mas você tem recurso? Ele falou, nenhum. O recurso que eu tinha, eu usei para vir para cá. Né? Ele falou, minha empresa está quebrada, mas tem uma oportunidade. Aí ele botou uma condição, né, de negócio, o brasileiro topou e nasceu a IBM Brasil. Da IBM Brasil, nasceu todo o processo de internacionalização da IBM. Hoje a IBM opera em mais de 170 países. Caramba, então, olha que história linda, né? Qual que é o nome do brasileiro? Ai, caramba. Pedi para a turma aí no Google. Não, né? eu tenho essa história. Mas eu pego, depois eu te passo. Que legal. É muito bacana, cara. Muito bacana. Quando a IBM fez 100 anos aqui no Brasil, o antigo diretor de marketing conseguiu resgatar essa história. Tá. Chama Henrique Bolsas. Henrique Bolsas. Enfim, empreendedor puro, nato, né? Aquele que tem a oportunidade, se arrisca, né? Vai lá. O cara não tem nada, ele só tem a oportunidade. E daí o cara faz. Tem um sonho. Esse que é o ponto. Ele conseguiu, apesar de toda a dificuldade de comunicação, ele conseguiu transmitir aquele sonho para o fundador da empresa. E ele ficou como representante da IBM durante aproximadamente uns 30 anos. Né? Era a única operação que não era de gestão própria da IBM, até que a IBM depois comprou a parte e tal. E eles ficaram muito amigos pessoais. Que né? legal. Quer dizer, o cara cresceu muito e fez com que a IBM crescesse também. E acho que sempre isso, né? O empreendedor tem que primeiro sonhar, acreditar no seu sonho, compartilhar o sonho com outros, né? Para fazer com que aquilo aconteça, né? Com que aquele sonho vire realidade. Puxa, que legal. Eu queria que você contasse um pouquinho, Marcelão, sobre a maratona Behind the Code. Conta aí como é que foi essa história, 100 mil desenvolvedores. Que ano isso? Então, isso aconteceu em 2018.
Eu estava num evento com altos executivos da IBM do mundo todo, eu estava em Dublin, e aí um senior VP da IBM, que havia sido contratado para fazer um processo de transição, a gente estava vivendo toda a transformação de computação em nuvem, de inteligência artificial, né, de uma forma mais acelerada, e as novas tecnologias, blockchain, toda a parte de analytics e tal. E aí ele foi bater um papo com a gente e no final ele desafiou o time, falando, olha, eu vim para a IBM com a missão de mudar o foco da empresa. Ele falou, e vocês são executivos sêniores nos países onde vocês atuam. Ele falou, quais seriam realmente os desafios? Como é que a gente pode mudar a forma de atuação? Cara, 2018, eu saí, eram 2 dias de evento. Naquela noite, a gente saiu, jantou, voltei pro hotel, cara, não conseguia dormir. Aquele negócio fritando, assim, sabe? E aí, do nada, cara, eram umas 3 horas da manhã, eu peguei e comecei a escrever. E eu falei, cara, eu vou criar uma maratona. Como maratona, eu tinha pensado inicialmente botar 42 provas, né, para os programadores. Falei, a maratona vai ser gratuita, quero botar developers da América Latina inteira, né, para participar. Quem não é programador vai poder aprender, porque a gente tinha os serviços de programação que facilitavam que uma pessoa que não era programador pudesse aprender muito rápido. Enfim, saí com a ideia, fui montando, voltei para o Brasil, juntei as pessoas que eu achava a chave, fui vender isso para a minha chefe, que era a presidente da América Latina, consegui vender o conceito para ela, de lá voltamos para esse Senior VP para pedir recursos para fazer a maratona. Em 2019, a gente lançou a primeira versão, que foi só no Brasil. Consegui colocar 42 mil pessoas, 42 mil developers na primeira edição. E a gente colocou 8 provas, sendo 7 provas qualificatórias. A gente, com a inteligência artificial, a gente avaliava o código. Então, o programador, já naquela época, 18. Naquela época, 2019. O programador desenvolvia e ele submetia na plataforma. A gente entregava toda a plataforma tecnológica da IBM gratuita para o developer. E a gente entregava, ele desenvolvia e botava para rodar. A inteligência artificial avaliava a qualidade do código e ranqueava. E aí, então, os developers tinham claro como é que ele estava naquela prova. Uhum. Cada prova era patrocinada por uma grande empresa. Então, a gente teve o Pão de Açúcar, tivemos o Banco Original, tivemos várias empresas na primeira edição, algumas universidades também, e a gente dava prêmios. Então, a empresa oferecia um prêmio para o primeiro, para o segundo, terceiro colocado. E aí a gente tinha aquele ranking automático, os top 100, a gente convidou para ir para um resort lá na Bahia, e aí foi muito interessante, que dos 100, 62 nunca tinha entrado no avião. Caramba! Né? Então a gente vê como o Brasil, cara, é um país muito, assim, é um país gigantesco, que tem um capital intelectual, capital humano incrível, mas as pessoas nem sempre têm as oportunidades, uhum. né? Então foi incrível, a gente levou os top 100, os top 100 fizeram a última prova, que foi uma prova do Banco do Brasil, e aí qualificou os top 5 que foram para o Vale do Silício. Dos 5 nunca tinham viajado para o exterior. Então foi uma coisa assim muito legal. Nós demos cursos de graduação, nós demos cursos de pós-graduação, né, para os vencedores, e com isso a gente mudou a vida de muita gente. E eu tinha a perspectiva de colocar 100 mil pessoas. Uhum. Então, no ano seguinte, em 2020, no meio da pandemia, nós fizemos a segunda edição, tivemos 71 mil participantes da América Latina toda, e levamos os top 5 para Israel, tá. Né? Outro grande Sim. centro de empreendedorismo, de startups, né? De polo tecnológico. Então, é interessante, eu conto a história porque, primeiro, foi uma ideia que saiu depois de ser desafiado. Uhum. E muitas vezes nós temos desafios na nossa frente, né? E a gente tem dificuldade de desenvolver alguma coisa nova, né? E eu, com tanto tempo de IBM, de empresa, eu consegui ter essa sacada e consegui, né, brigar para fazer aquilo acontecer. Foi uma experiência fantástica, acabou virando uma minissérie na Amazon Prime. Que legal. Então chama Coders Championship. Tem ainda? Tem ainda. São depoimentos dos participantes. Que legal. Onde eles contam das suas experiências de vida, né? E tem coisas assim fantásticas. Teve, por exemplo, uma participante
que nunca tinha codificado. Ela estava no Google, como aprender inteligência artificial, pum, viu a maratona, ela viu que era gratuita e tal, não precisava ter experiência, entrou. Falou, bom, se eu conseguir, consegui, se não conseguir, tudo bem. Ela ficou entre os 100. Ela era jornalista, né? Por que eu falo ela? Porque agora ela trabalha na área de tecnologia. Ela, como jornalista, ela tinha muita facilidade de escrever. Na inteligência artificial, naquela época, você tinha que treinar a inteligência artificial a entender o contexto. Por exemplo, laranja é fruta, é cor ou é um laranja? Sim. Né? Então, a gente tinha que contextualizar para que ela entendesse. E aí, uma jornalista tinha muito mais facilidade de escrever, enquanto um programador escrevia 10 frases, ela escrevia 20. Né? Então, ela acelerava o processo de aprendizagem da inteligência artificial. Então, ela ficou entre as 100, por exemplo, e acabou entrando na carreira de tecnologia. Teve gente que participou, que estava desempregado, ganhou a prova, né? Essa pessoa foi do Banco Original, ganhou a prova do Banco Original, o Banco Original a contratou, uma mulher, e aí ela foi participar do hackathon da NASA, aqui no Brasil, com mais uma pessoa da maratona e mais 2 pessoas, se eu não me engano, 2 amigos. Ganharam o hackathon da NASA aqui no Brasil, foram para a internacional e ganharam o global. Caramba, que então, legal. Assim, puta, experiências assim incríveis, incríveis. Então, isso conta aqui no Coders Championship. Exatamente. Que legal. Tem até hoje? Na Amazon? Então, na Amazon Prime. Agora não tenho certeza se ainda está disponível, tá? Ah, legal. Coisa boa. Vou ver se eu pedir pro pessoal do Alvinho aí, se achar o link, Alvinho, colocar aí na descrição do vídeo, para a gente depois poder, quem quiser, acessar. Maravilha, Marcelo. Nossa, quanta história boa, né? Eu acho que isso são os ganhos de estar numa grande empresa dessa, né? De você ter muita oportunidade. São vários empreendimentos, né? Exatamente. Não dá tempo de ficar monótono. Exato. Por isso que eu falo, é você se desafiar, né? Eu poderia ter recebido aquele desafio, como vários receberam, e, né, ter deixado ali sem explorar, né? Sim. Mas não consegui. Eu Legal, fiquei ali fritando, falei, não, vai sair alguma coisa. Coisa boa. E dentro da IBM, né, a gente, quem estuda vendas aí, sabe que a IBM é grande construtora de metodologias de tudo, né, de processualização de tudo, e não é diferente com times de vendas, né? Sim. Tem várias metodologias aí que a gente não sabe se é atribuído tudo à IBM, se é da IBM mesmo, mas o fato é que lá tem uma cultura de construção de métodos e metodologias e também em vendas, né? Sim. Você que fez toda a sua carreira lá, aí, especialmente em vendas, o que você podia dizer para a gente um pouquinho sobre essa questão da importância das metodologias e dessas construções de ritos da IBM em vendas? Perfeito. Olha, quando eu comecei na IBM, engenheiro recém-formado, já fui direto para vendas, a gente fazia um treinamento nos produtos da IBM e normalmente entrava numa carreira técnica. Eu falei, não, cara, eu quero vendas, né? E aí acabei seguindo a carreira de vendas, entrei como representante e aí tinha muito aquela coisa de você como vendedor com um território definido, dependia muito de você mesmo, né? E, cara, eu fiz acontecer, eu estava sempre entre os melhores vendedores do mundo, era reconhecido, né, nas conferências e tal, e tinha realmente uma responsabilidade muito grande e que dependia muito do meu trabalho. Uhum. Na hora que você vai crescendo, você começa a ver que o seu trabalho já não é suficiente, você depende de outras pessoas, né? Você depende da sua equipe, quando você é um gerente, um gestor de pessoas, você tem que fazer com que ela se desenvolva, porque elas crescendo, você vai crescer junto. Quando você está reconhecendo alguém, de uma certa forma, você está sendo reconhecido, né? Uhum. Então, estou falando disso porque um bom vendedor não necessariamente é um bom gestor de vendas. Sim. Né? Então, eu tive essa transição e aprendi muito com isso. Quando eu estava já como gerente e tal, a IBM resolveu implementar uma metodologia de vendas no mundo inteiro. Todos os vendedores tinham que fazer aquele treinamento. E para ser bem franco, eu fiquei muito cético, né? Uhum. Vendedor acha que sabe tudo. Eu falei, pô, que negócio é esse? Metodologia de venda, agora eu vou aprender a vender, né? Enfim, aí eu comecei a fazer aquele treinamento e acabou sendo muito rico, né? Acabou sendo muito interessante. Eu via que a metodologia era interessante, por quê? Porque fazia com que todo o time de vendas tivesse conhecimento e pudesse utilizar isso no dia a dia nos clientes. Então, você não tinha ruptura entre a atuação de um e a atuação de outro, né?
Você tinha ciclos muito claros, né? Desde uma identificação de oportunidade, qualquer pessoa poderia identificar, mas você tinha um processo de validação, de qualificação, proposta, verbal agreement, né? De chegar a ter um acordo, né, verbal para chegar num contrato em si. Então, toda a metodologia era muito clara e cada etapa tinha ali a sua definição de uma forma muito clara. Isso facilitava muito, né, em toda a parte de gestão de vendas. E aí a parte de ritos e rituais. Né? A IBM criou naquela época uma cadência de vendas muito sólida. Né? E nessa cadência, ela, que eu saiba, isso está aí em vigor até hoje, é uma coisa que gera muito resultado. Né? E eu, quando fiz a mudança para a minha empresa, né, faz 3 anos que eu assumi lá, eu levei esse conceito, né? Criei a cadência com todo o time de vendas. Por quê? Time de vendas, o time de back-office participa. Quando necessário, eu chamo alguma pessoa específica da área de produção, enfim, de projetos. Por quê? Porque é a hora que você tem para fazer o alinhamento daquele esforço que você está fazendo com compromissos de datas, né, de execução. E eu falo que quando a gente, e nós somos vendedores, quando a gente vende, a gente está gerando uma expectativa. Sim. Né? E eu falei para você, antes você falou da equação, eu falo que satisfação de clientes é igual a percepção menos a expectativa. Se você gerar uma expectativa muito alta, saiba que a percepção vai, para você ter satisfação de cliente, essa percepção vai ter que superar em muito, né, aquilo que você gerou de expectativa. Então, esse compromisso, né, porque a hora que você vendeu, assinou um contrato, você só abriu um compromisso ali com o cliente e que você vai ter que entregar. Né? Vai ter que botar aquele projeto no ar, vai ter que, seja um projeto de desenvolvimento, um software, um equipamento, qualquer coisa. Né? Eu tenho a minha linha de produtos químicos para neutralização de gases e odores. Então, quando eu estou fechando um contrato, o cliente tem uma expectativa de que eu vou chegar lá com uma solução atóxica, biodegradável e vou resolver o problema da emissão de gases, consequentemente da emissão de odores, que impacta funcionários, comunidade e tudo mais. Né? Então, como que eu vou fazer isso? Com a implementação do projeto. Né? Então, eu tenho que ter todas as etapas envolvidas. Então, essa metodologia, ela tinha essa visão. E isso eu acho que traz muita solidez, né? Te dá muita segurança na hora que você está na frente de um cliente, né? Se comprometendo com determinadas coisas. Você sabe que a empresa está por trás daquilo, né? Sim. Não é você sozinho, né? Sim. E é claro que a venda tem muito esse olho no olho, né? Tem muito dessa credibilidade e confiança que a gente vai criando junto ao cliente. Aliás, confiança e credibilidade são 2 coisas que a gente não pode colocar em risco nunca, né? Eu falo que é muito difícil de ganhar, a gente ganha em milímetros e perde em quilômetros, né? Então você vai passinho a passinho, puta, se você pisar na bola, volta, né, bastante. Volta bastante, né? Então esse é um ponto também. Mas a metodologia de vendas, acho que o vendedor tem que estar muito atento a isso. E nessa linha, o Marcelão, por que assim, na sua leitura, por que os vendedores têm tanta dificuldade ou tanta rejeição, né? Você comentou que você falou, eu não acreditei muito na metodologia e tal. Eu sempre costumo dizer que os processos eles já funcionam há muito tempo, né? Então, quando você pega lá o René Descartes com a questão das evidências, Fayol, Taylor, já tem muito mais de 100 anos, né? Ou seja, é algo que, é comprovado e que ainda nós, vendedores, viramos um pouco o nariz para dizer, mas é seguir processo, quando fala de preencher CRM, então, é uma briga. Qual que é o seu entendimento? Onde será que está a crença limitante para que a gente, nós todos vendedores, estou falando de modo geral, né, tenha essa percepção, baixa percepção de valor do processo? Então, eu acho o seguinte, eu acho que todo vendedor, ele acha que a experiência que ele tem, que é meio nato, né? Eu tenho o dom, eu sei fazer, né? Mas a metodologia, o processo vai ajudá-lo, né? Muitas vezes é o que eu falei, ele, na ânsia de vender, ele pode tomar algumas decisões que a companhia não está pronta para atender, né? Quando ele tem um processo claro, né? Ele tem um suporte nas decisões importantes, fica muito mais sólido, né? Então, eu acho que o vendedor ele não tem que ter resistência a isso, pelo contrário. Tanto que o vendedor, né, se a gente pensar, né, o vendedor de Bíblia,
né? O vendedor de enciclopédia morreu, né? Sim. O produto mudou e tal. Mas ele ali, ele ia com aquilo embaixo do braço e tal, não sei o quê. Eu sou do tempo de enciclopédia, né? De você abrir, procurar informação, não sei o quê, tal. Cara, as coisas estão mudando muito rápido. A gente não pode ter resistência a coisas, como você falou, que tem evidências de que o resultado é melhor, né? E eu, como um gestor de vendas, eu me sentia muito mais seguro tendo um processo, uma metodologia clara. Por quê? Por exemplo, na IBM, eu trimestralmente eu assinava, né, como responsável pela área, de que aquele resultado que eu estava apresentando era um resultado correto, que não tinha nenhum tipo de fraude, que não tinha nenhum tipo de problema. E eu colocava os meus bens como garantia do resultado que eu estava apresentando. Na IBM? Na IBM. É fato isso? É fato. Assinava o aval. Todo trimestre eu tinha que assinar um call onde eu ia dizer, olha, não tenho conhecimento de nenhum tipo de problema nesse resultado contábil que eu estou entregando. E se tivesse uma avaliação, né? Coisa? Exatamente. Eu poderia, inclusive, né, ter problema com os meus bens como garantia. Então, se você não tem processo, né, se você não treinou todo mundo para fazer com que todos entendam a importância do trabalho que ele está fazendo, cara, como é que você assume essa responsabilidade? Sim. Entendeu? Então, quando você tem essas coisas, você chega em casa, deita e dorme, né? Tranquilo, né? E isso é uma coisa que eu carrego para a vida, sabe? Eu acho que não pode pisar na bola, não. Olhando, se a gente fosse olhar pelo olho do vendedor, né? Nas mais desculpas que ele dá raso, assim, o que será que passa na mente dele? Isso é uma pergunta porque eu sempre fico nessa, né, assim, pro cara discutir tanto, né? Eu até postei hoje uma figurinha lá, na briga, teve a briga a luta do Pampam, do Pampam, Popó e Bambam. Pampam com Bobó. O Bambam com o Popó. E aí eu coloquei lá, eu falei, ó, o Bambam como vendedor que não aguenta 36 segundos uma reunião baseada em dados, né? Que seria o caso do Popó. O que será que passa na cabeça para a gente ter tanta descrença assim, né? Porque eu costumo dizer, se você tem... Você sabe que o negócio fala assim, o Fayol, o Taylor, os caras estavam certos, mas eu não sei usar. Eu sou um incompetente consciente. Eu sei que funciona, mas eu não sei usar. Agora, o pior de tudo é quando eu sou um incompetente inconsciente, que eu nem sei que existe alguma coisa que funciona e que eu ainda não sei. E eu simplesmente acabo assumindo um papel o contrário, de dizer assim, isso aí não funciona, então não quero nem falar sobre isso. Né? Acaba sendo até uma ignorância, vamos dizer assim. Mas por que será que o vendedor tem tanta dificuldade, Então, eu acho que ele acha que vai perder produtividade, sabe? Ele acha que, vou ter que fazer isso dessa forma, que chato isso e tal. Por exemplo, na minha empresa, que é uma empresa muito menor, né? Meus vendedores, eu falo para eles, cara, se você faz uma visita, por exemplo, no cliente, e na visita você documentou, por exemplo, hoje a gente adotou uma tecnologia que o vendedor está fazendo uma visita, imagina uma indústria com problema de emissão de odores, tal, que é gerado por um gás. Então, minha equipe faz uma visita técnica, faz uma avaliação quais são os pontos de escape, tal, vai fazendo o questionamento, né, para a pessoa que está acompanhando, e aí ele já faz um relatório de vendas ali e destacando quais são os pontos críticos, horário de funcionamento, qual horário mais crítico, né, de emissão de gases e odores e tal, não sei o quê. E aí ele assina e a pessoa do cliente assinou. Cara, quando ele fez isso, todas as pessoas da minha empresa que vão se relacionar com essa oportunidade, elas têm a mesma informação, né? Agora, se o vendedor não fizer isso, ele está perdendo tempo e produtividade. Por quê? Ele fez a visita, como é que era antes? Ele fazia a visita, voltava e fazia várias visitas, né? Ao longo de uma semana, viajando, não sei o quê. Aí, em algum momento, ele parava e tinha que transcrever tudo aquilo que ele viu, né? Cara, ele ia perder informação. Aí, o que acontece? Se ele não colocou toda a informação ali e não tem nenhum tipo de compromisso do outro lado, ou seja, o cliente não estava ali dando o que ele fez, ele passava a informação, aquilo ia para projeto. Aí faz o projeto. Quando vai apresentar para o cliente, fala assim, não, peraí, isso aqui não tem nada a ver, essa informação está errada, você dimensionou errado, o horário de funcionamento não é esse. E criava uma série de coisas. Consequentemente, perdia produtividade, né? E afetava comissionamento e fechamento de negócio dele. Então, quando você consegue demonstrar para o vendedor
que se ele adotar uma ferramenta, uma metodologia e tal, ele vai ser mais produtivo, cara, aí se ele resistir é porque ele é burro, né? Aí não tem jeito. É simples assim. Palavras fortes aqui, isso aí. Palavra forte, cara. Porque eu falo que o vendedor, a gente fala muito que o vendedor tem sorte, né? Uhum. Eu falo, o vendedor, quanto mais preparado ele tiver, mais sorte ele vai ter, né? Sim. Então, o vendedor, tem muito vendedor que está do lado da oportunidade e não consegue enxergar. Por quê? Porque ele não está preparado, né? Agora, se ele estiver bem preparado e atento a tudo que está rolando ali, consequentemente, ele vai ver a oportunidade e vai tomar proveito disso. Então, eu acho que tecnologia, né, metodologia, ela está aí para ajudar. Né? Ela não está aí para criar ineficiência. Ninguém quer uma equipe improdutiva. Pelo contrário. O pessoal costuma achar que é só para cobrar, né? Exato. Sim, só de raiva eu vou instalar o CRM. O cara gasta milhões para instalar o CRM, só para... Aí você instala o CRM, mas você não Ninguém colocar usa. as informações ali, não serviu para nada. A empresa jogou um dinheiro fora, treinou, então parou a equipe de ver para treinar, e a pessoa não usa aquilo e usa um controle pessoal. Recentemente estava numa reunião de vendas de um cliente, e aí o cara comentou assim, né? Eu estava perguntando sobre a eficiência, a gente implantou o CRM recentemente lá, e aí eu falei, cara, o CRM ajudou você a vender mais? Ele, não, eu estou vendendo porque eu estou vendendo. Eu falei, o lead que chegou na sua mão veio por onde? Pelo CRM. Eu falei, então. É porque a gente acaba tendo um olhar muito lá. De fato, o CRM não levantou e não foi lá fazer a venda para você, mas... Mas se não tivesse, não mas, chegaria, né? Porque eu sempre brinco, falo, então, deixa o celular de lado, o carro também, você vai a pé, né? Não usa o telefone. Porra, se a tecnologia não ajuda, né? Pelo amor de Deus, né? E, pô, legal, Marcelo. E me conta, você lembra de alguma história assim de venda, de alguma venda que foi muito emblemática nesses anos todos? Alguma venda muito difícil ou muito grande, a maior venda que você fez? Sabe, que você teve que usar todas as habilidades assim? Tem muita história, Marcelo, tem muita história. Mas eu vou contar uma. O que aconteceu? Tinha um cliente que estava fazendo um processo ele tinha construído um data center novo. Tá. Ia fazer a transição de data centers. Cara, que é uma coisa que ainda é complexa, né? Hoje em dia você tem muita computação em nuvem e tal, mas ainda você tem, né, grandes computadores, estruturas computacionais dedicadas, né? Então você imagina você fazer uma mudança de data center. Seria você pegar todos os equipamentos de um local e levar para outro. Milhares de equipamentos, né? Não é um negócio... Fisicamente, né? Você imagina que você pode ter um acidente, você pode ter um assalto, pode acontecer qualquer coisa, tá certo? Então, gestão de risco, né? E aí esse cliente chamou o presidente da IBM América Latina e falou, olha, eu tenho esse desafio, não sei o que, tal. E o presidente chegou para mim e falou, cara, o que a gente pode fazer, né? Foi interessante esse caso, porque eu fui para o cliente com uma folha em branco. Eu não tinha um contrato, não tinha um modelo para atendê-lo. Eu cheguei lá, eu conhecia muito o cliente. Nessa época eu era responsável por software na América Latina. E a área de software tinha uma responsabilidade muito grande, porque além do equipamento físico, dele ter que fazer a transição de um local para outro, a área de software, se eu tenho 2 ambientes rodando em paralelo, cara, você está cobrando dos 2 lados. Sim. Porque ele está ativo, está em produção, está fazendo uso, né? Você tinha que duplicar o ambiente. Para duplicar o ambiente, a conta ia lá em cima. Você quadruplicar, na verdade. Exatamente. Para poder depois transferir. Aí eu peguei uma folha em branco, fui para lá, sentei, né, com o CIO, falei, cara, eu recebi o desafio aqui, mas eu não tenho um modelo para te atender. Cara, eu quero criar 4 mãos aqui com você. Cara, vocês estão fazendo esses investimentos nos últimos anos, não sei o quê, fomos desenhando um negócio que eu falei, cara, se a gente fizer nesse modelo, você vai fazer uma antecipação de investimento e eu vou te liberar, né, a capacidade para você rodar em duplicidade sem eu te cobrar exatamente assim. Criei um modelo ali na hora, tal. Falei, cara, com isso eu vou tentar justificar porque você tem uma antecipação de investimento aqui. Ele topou e a gente começou a trabalhar num contrato plurianual. Fizemos um contrato de 4 anos para absorver toda essa engenharia financeira. Foi o maior contrato já assinado pela IBM, até o dia que eu saí, era o maior contrato já assinado pela IBM no mundo. Nossa, que legal. Um contrato de 1,4 bilhão de dólares. Só para você ter ideia. Tá? Sensacional. E que saiu bateu a meta do ano. E saiu... De alguns anos.
e saiu de um papel em branco. Que legal, entendeu? que legal. Então foi muito legal, porque eu não tinha realmente um modelo. Então criei com ele, criei o racional, submeti para o global, e aí fomos construindo juntos e chegamos num case de sucesso. E foi interessante, teve um ano, eu sempre, com a equipe, eu sempre fazia desafios, né, para a equipe, e desafiava todo mundo. Eu falava, cara, eu gosto... Porque eu acho que o vendedor, ele já tem sua comissão. Quando o cara é bem sucedido naquele ano, naquele trimestre, naquele mês, ele já está ganhando dinheiro dele, né? E o plano de incentivo é exatamente para isso, para premiar aqueles que se destacam. Só que eu falava, porra, não adianta um vender muito e os outros não venderem, né? Então, o que eu sempre fiz? Colocar metas para a equipe, né? Eu botava uma meta sempre acima da minha, para dizer, cara, se a gente fizer um overachievement, eu vou pagar por isso e vou reconhecer por isso. E o pagar por isso, normalmente, era viagens. Então, eu levava o pessoal para Cancún, levava o pessoal para Bahia, levava o pessoal para algum canto, e eu botava a barra lá em cima e corria atrás, né? E teve uma vez, foi muito legal, que eu fiz um evento em que aqui em São Paulo, tinha um restaurante chamado Brooklyn. Era aqui pertinho, né, de onde nós estamos. Nesse restaurante, os garçons eram artistas. Cantavam, né? Cantavam, faziam uma coreografia e tal. E aí, o que eu fiz? Eu criei uma entrega de Oscar. Simulei uma entrega de Oscar. Eu levei a Marilyn Monroe, claro, uma atriz, né, travestida, e ela foi entregar um Save the Date para todas as pessoas do time único, que era um conceito que eu criei em 2002. E isso foi em 2003. Aí eu botei a Marilyn Monroe, fez o Save the Date, a galera ficou empolvorosa para saber, pô, o que é isso, né, e tal. E só tava lá, Save the Date tal, do horário tal, a tal dia. Aí o que eu fiz? Fiz um evento lá na IBM. Quando acabou, eu falei, olha, gente, tem os ônibus aqui, né, na meia-lua, em frente ao estacionamento, eles vão sair, eles estão todos fechados com cartolina preta, tal, para vocês não saberem onde estão indo. Se vocês quiserem arrancar e ficar olhando as avenidas e as ruas, fiquem à vontade, né? Mas eu, se tivesse no lugar de vocês, iria curtir o momento, né? E aí foi todo mundo, quando chegava no restaurante, era um tapete vermelho e câmeras, né? De filmagem, de vídeo e tal, fotográficos e tal, simulando a entrada, né, do tapete Oscar. vermelho do Oscar. E aí tinha o show dos garçons, e quando acabava o show, eu entrava e fazia uma analogia com algum filme. Então, Missão Quase Impossível. Sim. Falar, cara, essa transação foi tão difícil, tal, contava a história daquilo, entrava um trecho do filme, e aí entrava o elenco eram as pessoas que iam ganhar o prêmio, eles iam receber uma estatueta lá do Oscar. E foi muito bacana, porque só eu, meu chefe e minha gerente de operações que sabíamos disso, né? E aí eles acabaram aprontando e deram para mim um prêmio como Coração Valente. Que legal. E o Coração Valente é um perfil de liderança que eu me reconheço muito, né? Porque se você pensar nele, ele tinha um propósito claro, né? Que era a liberdade. Ele tinha a capacidade de se comunicar e conseguir realmente engajar todo mundo nas loucuras que ele fazia, né? Em batalhas que eram quase impossíveis. E mais importante do que isso, ele estava sempre na linha de frente. Então, um bom gerente de vendas, ele vai estar junto com a equipe nas horas boas e nas horas ruins, né? Então, eu me identifiquei muito com isso. Como você falou, né, de premiação e tal, esse foi um evento, assim, espetacular. Que legal. E que deu uma repercussão fantástica. Foi nesse ano do Data Center? Não. Esse é outro ano. Isso aí Bom, foi e nesse ano do Data Center fez o quê? Foi todo mundo para Europa? Esse aí, se eu não me engano, eu levei todo mundo para Cancún. Tá. Com essa vendinha aí de 1.2, 1.3? 1.4. 1.4 bi de dólar. Bi de dólar. Caraca, coisa boa. Loucura, né? Tem uma estátua sua lá até hoje, né? Será que ainda foi o maior? Esse negócio de estátua, eu acho o seguinte, isso é outra coisa. Quando você faz uma transição de carreira, é uma coisa também importante, né, para as pessoas pensarem, né? Eu hoje faço muita palestra, mentoria, eu falo muito sobre isso, né? Transição de carreira, que acho que todo mundo tem que estar preparado para essa transição. E muitas vezes a gente não se prepara, né? A gente, o dia a dia é intenso, você está ali tão absorvido pelo emprego, por as coisas que você está fazendo, e você não se prepara. E, de repente, a hora que chega a hora da transição, muita gente tem problema, né? Eu fiz uma transição bem planejada e foi absolutamente tranquilo.
E eu tinha certeza, e eu falava isso para minha equipe toda, sempre pensei assim, é assim, cara, se você tiver um problema de saúde, você se acha insubstituível naquilo que você faz. Se tiver um problema de saúde, no dia seguinte tem outro sentado na sua cadeira, que vai fazer do jeito dele, não é do seu jeito. Não vai ser da mesma forma, mas ele vai fazer, né? Ainda mais numa empresa grande e tal, estruturada, que você tem planejamento de substituição, né, o tempo todo e tal. Então, cara, não pense que você vai ser insubstituível, né? Então, é isso. Quando chega numa transição, vira a página, né? Esteja pronto para ir para outro desafio. Que legal, que legal. E nessa venda, nessa grande venda, né, a gente fala aqui muito da questão das emoções, né? Então a gente fala, tem a questão da inteligência emocional. Eu recebi um termo ontem, que eu estava assistindo lá um treinamento, e aí o cara falou da sabedoria das emoções, ou seja, eu passo, a inteligência está na camada, a sabedoria das emoções na outra. Quais são as emoções que passam quando você está diante assim, de construir um contrato que, logicamente, como você estava com a folha em branco, você não sabia se ia ser 1, 2, 3 ou 4 bi, mas sabia que era um número grande, né? Quais emoções durante toda essa jornada, né? Assim, então, ou é só positivo, vai dar tudo certo e beleza? Não, isso é bem interessante. A gente tinha muito programa de mentoria, né? E tinha um programa, inclusive, de Shadow, né? Que eu ficava com pessoas que eram colocadas como top talents e ficavam ali comigo durante uma semana, 3 dias e tal. E participaram da minha agenda inteira, né? E era muito legal, porque a maioria delas falava assim, cara, como é que você aguenta a pressão? Né? Como é que você, com esse objetivo, né? Sempre foram objetivos muito grandes, né? Como é que você lida com isso? Né? Ser responsável da área de vendas da IBM Brasil, da IBM América Latina, é uma responsabilidade grande. Eu falava, gente, olha, todo desafio ele tem que ser proporcional ao objetivo que você tem, né? Então, quando você está numa posição grande, seu objetivo também é grande. E aí, eu sempre pensei o seguinte, eu tenho que entregar 100% ou mais, né? Então, eu nunca me prendi pelo número, eu sempre me prendi pelo achievement, né? Então, isso me aliviava muito. A outra coisa que eu sempre pensei é o seguinte, cara, você tem que trabalhar executando todas as tarefas que você planejou, né? Você tem que se antecipar, se tiver contratempos e vão acontecer, você tem que reagir a eles rapidamente, você tem que estar absolutamente tranquilo de que aquilo que tinha que ser feito, você fez, você e sua equipe. Por quê? Você pode perder, o vendedor não ganha sempre, né? Mas ele tem que chegar em casa e estar tranquilo de que o que ele fez era o melhor que ele podia fazer, né? Estou olhando aqui, o Abel Ferreira fala muito desse conceito, né, no Palmeiras. Ele fala de que todos vão entregar sempre o seu melhor, né? Se estiver entregando o seu melhor, ganhar ou perder faz parte do jogo. Agora, quando você chega em casa, você vai estar tranquilo, né? De que você fez tudo aquilo que você podia ter feito. A pior coisa é se você perder e, puta, por que eu não pensei nisso antes, não fiz tal coisa. Aí você vai se penalizar, consequentemente, aquilo vai te sobrecarregar. Então, independente do tamanho do número, a gente tem que saber lidar, né? E tem que estar muito claro de que todas as etapas possíveis foram realizadas. Né? E aí a sua chance de ganhar vai ser muito maior, né? Muito maior. Pô, que legal. A gente vai falar aqui um pouquinho de transição. Tem uma interação, que legal. Vamos lá. Nelson Uliana. A transição envolve uma saída do automático para um estado de consciência. Lê de novo pra gente. A transição envolve uma saída do automático para o estado de consciência. Consciência? Então, olha, toda a transição, né? Você vai deixar de fazer alguma coisa que você fazia antes e vai se meter numa coisa pode ser completamente diferente. No meu caso, a minha transição de carreira foi uma transição de executivo para empreendedor, para empresário. Ser empresário no Brasil já é uma coisa de louco, né? Mais que ser vice-presidente de vendas? Ah, muito mais, muito mais. Porque aí não tem mais fechamento, né? O fechamento é diário, né? É pagar as contas todo dia, né? Só fazer uma parte. O Nelson que está aqui, ele é um dos grandes vendedores que eu conheço, head de vendas global aí, também do mercado de software, do seu mercado. Ah, então sabe bem, né? Mas, então,
E aí a minha transição, eu falava o seguinte, eu falava, cara, fiquei 33 anos na IBM. Meu sobrenome é Spaziani e era conhecido como Spa, né? E aí todo mundo falava, o Spa da IBM, né? Eu já tinha o sobrenome. Eu falava, cara, a hora que eu parar na IBM, eu não quero ir para um concorrente, cara. Sabe? Primeiro que tecnologia já é estressante demais, né? Já consome demais. E segunda coisa, eu falava, cara, eu tenho uma identificação tão forte que eu não me via numa Microsoft, no Google, Amazon ou qualquer outra empresa. Então, o que eu fiz? Eu optei por investir numa empresa química, né? E falei, cara, o dia que sair, esse meu plano B vai virar meu plano A, né? E aí eu assumi a empresa para fazer a expansão internacional da empresa, aproveitar todo o conhecimento que eu tinha, né, de lidar com a empresa, né, regional. A gente começou a expansão na América Latina, hoje já estamos aí operando na Argentina, Paraguai, Chile, Colômbia, Peru, Bolívia e México. E temos aí o objetivo de expandir globalmente, né? Então, é isso, é você sair da sua zona de conforto. Cara, no dia que eu saí, no dia seguinte eu estava trabalhando na empresa química. E aí eu via que é o seguinte, todo o skill que eu tinha, todo o conhecimento que eu tinha, não servia para nada na cadeira que eu estava sentado. Eu tinha que me desenvolver tudo de novo, né? Eu tinha que entender de neutralização de gases, eu tinha que entrar numa pegada completamente diferente. Sair de uma empresa gigantesca, com processos bem definidos, para uma empresa muito menor, em que a gente tinha que definir os novos processos, né, para poder ter sustentação para o crescimento. Enfim, então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente sair desse automático e a hora que você sentou numa outra posição, cara, deixa a vaidade para lá, né, e foca naquilo que você tem que fazer, né? E é isso que eu tenho procurado fazer. É um aprendizado todo dia. E eu falo sempre, meus sócios é que mantêm a empresa, porque eles operavam a empresa e continuam operando, né? O que eu trago é uma visão diferente, eu boto desafios, eu boto realmente objetivos diferentes do que a gente tinha anteriormente, porque essa é a minha característica e é assim que eu fui crescendo profissionalmente. Mas a gente tem que conviver com novos desafios e novos desenvolvimentos necessários, né? Eu passei por uma transição recente, estou passando ainda, né? Porque o ano passado eu era CEO da Aceleração de Vendas, né, fundador e CEO, e aí passei a função para o Felipe, né? Felipe Chaya, que é meu sócio e está aí na operação. Mas é difícil ainda, é um tempo de transição, né? Agora faz pouco mais de um mês, né? Quase 2 meses, e você ainda fica nessa dúvida, ainda mais porque a gente continua com algumas atividades correlatas, né? Uhum. Mas legal, já que a gente falou de transição, Marcelo, me conta um pouquinho. Então, legal, você teve toda essa trajetória na IBM, de super sucesso aí, com a maior venda da IBM. Eu até imagino qual é o cliente, né? Que fez essa transição do data center. Na época a gente apoiava uma empresa, inclusive que o Nelson atua e tinha um contato aí com esse possível cliente. Depois nos bastidores aqui a gente fala dele. Mas aí você foi para essa empresa então, que é a Dux. E me conta um pouquinho, o que te chamou a atenção? Por que a Dux e não qualquer outra coisa? Quando você saiu, imagino que você poderia ter várias possibilidades de atuação. E aí você falou, pô, vou para a Dux. Por que a Dux? E conta um pouquinho do que é a Dux. Legal. Como é que eu entrei na Dux, né? A Dux é uma empresa que agora está completando 13 anos. Foi fundada por 2 sócios, sendo que um deles é um primo meu. Filho de um primo meu. E o que aconteceu? Era uma empresa que estava focada na área de inovação em saúde humana. E eles tinham uma tecnologia para neutralização de gases em autoclaves. Então, autoclave é usada para fazer esterilização. Você imagina, por exemplo, um hospital, né? Um laboratório que tem materiais que precisam ser esterilizados antes do descarte. Então, exames de urina, fezes, sangue, não sei o que, papá, roupas cirúrgicas, uma série de coisas que vai para uma autoclave, faz esse processo que a gente chama de autoclavagem, né? Esteriliza e descarta. Muito bem. Essas autoclaves, muitas estão em ambientes departamentais. O processo de esterilização, ela aquece, esteriliza. Quando você abre uma autoclave, principalmente industrial, 1.000 litros, 1.500 litros, o cheiro é um negócio absurdo. E a gente tem uma tecnologia que você põe algumas gotas do produto, ele vai aquecer e ele vai neutralizar, ele quebra a molécula do gás que está sendo gerado. Consequentemente, não vai ter odor quando se abrir.
Então, eles tinham essa tecnologia, mas não tinham recurso para operar. Uhum. Então, meu primo me liga e falou, puta, Marcelo, você não quer receber os dois sócios aí e tal? E eles montaram um business plan, dá uma orientação para eles, se tá legal, se não tá e tal. Eu vi aquilo e falei, cara, isso aqui é inovação pura. Eu falei, e eu com uma empresa de tecnologia, né, que eu estava na IBM. Falei, cara, que a gente lida com inovação o tempo todo. Eu falei, meu, isso aqui é fantástico. Eu falei, nesse modelo que dá aqui, eu não topo. Mas se a gente fizer assim, 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 eu entro como um investidor anjo. Entrei. 3 meses depois, vou fazer a primeira revisão, né? Porque eu não estava na operação, né? Vou fazer a primeira revisão com eles. Eles estavam operando ainda com uma outra linha de produtos que eles tinham. E eu falei, cara, eu entrei por causa disso aqui, né? E aí eu convenci a mudar completamente o foco da empresa para neutralização de gases. E aí a gente começou realmente uma história muito grande nisso. Gradativamente, eu fui aumentando a minha participação, sempre tratei como plano B, nunca tive na operação da empresa, não tinha tempo para isso, porque eu estava na IBM com um monte de responsabilidade, mas fui orientando, era meio que conselheiro e tal. Quando precisava, eventualmente a gente marcava fora de horários e tal, e eu entrava nas reuniões. Até que meu sócio foi para um frigorífico, a gente trabalha muito na indústria alimentícia. E aí meu sócio foi para um frigorífico e aí teve um vazamento de amônia, né? E aí alarmou, né? Porque a amônia, ela é muito eficaz. Quando ele estava lá dentro, não? Lá dentro. Tá. A amônia é muito eficaz para refrigeração industrial. Tá. Pensando assim, como se fosse o gás da nossa geladeira, Sim. só que em escala industrial. Aí eles né? usam amônia. Ele usa amônia. A geladeira também usa amônia? Não, não, né? Não, é porque a amônia ela é muito tóxica. Tá. Então, a gente usa outro tipo de gás. Mas o que acontece é o seguinte, você tem quilômetros e quilômetros de dutos de amônia dentro de uma planta industrial. E aí, você tem que ter sensores, quando tem o vazamento, dependendo da concentração, alarma e evacua, corre, né? E aí ele saiu junto com o pessoal da empresa. Tem um cheiro ruim e é tóxico, é isso? É tóxico, ele entra pelas vias respiratórias, ele vai começar a asfixiar, né? E pode matar. Tá. Né? Pode levar ao óbito. E aí, bom, meu sócio correu junto e tal. Aí ele falou, e agora? E para recuperar o ambiente? Né? Eu falei, puta, pode demorar horas. Eu falei, mas o que vocês fazem? Eu falei, não, a gente vai comprar vinagre na região inteira. Aí ele lava com vinagre. A vinagre vai evitar, né, que essa amônia... Porque ela fica alojada, por exemplo, uma sala de máquinas, pé direito alto, ela sai. Como ela está pressurizada... Né, como se fosse uma Mas ela fica depositada em cima das coisas. Ela vai e fica alojada no ambiente. É muito difícil de limpar. Aí eles vêm com vinagre, com muito vinagre, jogam e tal. E aí esse líquido vira um líquido amoniacal. O cheiro do vinagre é muito forte, aí você tem que jogar água. E aí tudo isso você tem que destinar, não pode jogar no esgoto. Então os custos enormes é a parada, né? Você imagina, por exemplo, um abatedor de frango. Tem abatedores que abatem 700 mil frangos por dia. Você parou um dia, pronto. Cara, acabou. Prejuízo. Você não tem janela ociosa, entendeu? Então você imagina, 700 mil frangos numa cidade, para a rodovia, para as cidades, para tudo, porque caminhão para tudo que é lado é um problema operacional, financeiro e trabalhista, né? Porque você vai ter problema com os funcionários, ambiental, com tudo. Imagem e tudo mais. Bom, aí meu sócio falou, cara, não é possível. Isso aqui tem que ter alguma forma, porque a gente sempre fez a neutralização de derivados de enxofre, que é muito característico, né, na indústria alimentícia. E aí a amônia era um fato. O princípio seria o mesmo, eu preciso de algum reagente que quebra a molécula do enxofre. Exato. Aí agora dá sempre amônia. Sempre com essa característica biodegradável a tóxico, capaz de neutralizar a molécula do gás. Eu transformo os gases em água e um sal biodegradável que você pode descartar. Né? E a gente desenvolveu e patenteou uma solução que faz isso com a amônia. E aí a gente começou um processo de homologação aqui no Brasil, com os clientes aqui. Aí, pandemia, muito difícil de entrar no cliente, porque eles fechavam por causa da contaminação. Quando arrefeceu um pouquinho, a gente começou a entrar, os clientes, pô, peraí, eu não tenho nada aqui, mas não tenho nada nos Estados Unidos, não tenho no Canadá, não tenho na Europa. Opa, aqui tem uma grande oportunidade, né? E a gente fez uma pesquisa e realmente a nossa solução é a única no mundo. E aí foi a hora que eu decidi sair da IBM para fazer essa jornada de expansão da empresa
aí global, né? Que legal. E aí agora voltando para vendas, né, Marcelão? Qual que é o desafio, né? Você estava lá no gigante que, né, meu pai sempre me conta a história que ele diz assim, quando você vai vender uma empresa menor, vai vender um software, né? E aí tem um software da IBM, o cara fala assim, eu nem sei se o da IBM funciona, mas eu compro da IBM porque eu não vou ser demitido. Né? Aí nunca ninguém foi demitido por comprar IBM, né? Uhum. Pode até ser que não funcione, né? Enfim, claro que funciona, mas é uma brincadeira para dizer, cara, o selo, a marca é muito forte, então... Forte. Quer dizer, você vender IBM é diferente de você vender talvez um produto inovador, né? Porque eu acho que mais do que a questão da marca é o cara, putz, mas será que existe isso, né? Como é que tem sido esse desafio para você que já teve do lado de uma grande bandeira, de uma grande marca, que ela falava por si só, e claro que tem que ter toda a inteligência comercial, mas ir para uma empresa que você virou sócio e que talvez precise da inteligência comercial, mas tem a questão de ser um produto inovador, único do mundo, e talvez ainda sem o peso da marca IBM, né? É um ótimo ponto. Acho que o desafio é o seguinte, primeiro aquilo que eu falei, confiança e credibilidade. Então a gente vai construindo uma história com uma reputação muito forte. Todo o crescimento da empresa sempre foi feito com recursos próprios. Uhum. Então a gente nunca buscou capital externo, né, para fazer esse crescimento. Tudo que a gente ganha, a gente reinveste. Ela exige um capital intensivo de produção para vender mais ou o investimento é em vendas? Não, o investimento realmente é na expansão. Só que acontece o seguinte, para eu fazer a expansão, por exemplo, amônia, né? Eu avalio a infraestrutura que o cliente tem para evitar investimentos em infraestrutura desnecessário. Então, por exemplo, se ele tiver um sistema de ventilação, se ele tem um vazamento de amônia, ele vai extrair essa amônia rapidamente e vai jogar na atmosfera. É isso que ele faz hoje. Aí eu vou lá e falo, cara, ao invés de você jogar na atmosfera, essa amônia, dependendo da condição climática, ela pode impactar uma outra área da sua empresa, ela pode impactar a comunidade que está ao redor da sua empresa e pode gerar muitos transtornos, além do problema ambiental. Cara, eu posso botar meu produto nos dutos de ventilação e eu vou fazer a neutralização, ele vai sair como um vapor de água e um sal biodegradável numa quantidade muito pequena. Para você ter ideia, a cada 10 litros do produto eu gero 2 gramas de sal, né? Ou seja, é quase que desprezível. Né? Que você bate uma água, pitada. Joga uma água e pode descartar. Né? Então, aí, por exemplo, o sistema de refrigeração de amônia, como você tem os compressores, você tem aquilo sempre pressurizado, se ele tiver, por exemplo, uma sobrecarga, um pico de energia, gerou uma sobrecarga no compressor, o que ele vai ter? Uma válvula de segurança que ela vai abrir para o sistema não explodir. Sim. Né? Quando ela abre, o que os clientes hoje, na sua grande maioria, nem todos têm, mas na grande maioria, canalizam isso num duto e jogam ou para o ambiente ou jogam num tanque de água. O ambiente é igual ao sistema de ventilação. Quando ele joga no tanque de água, ele está primeiro gerando 2 problemas, né? Porque essa amônia ela vai sair com uma pressão muito grande, ela vai criar um caminho dentro desse tanque, então ela vai passar e vai escapar, e ela está gerando um hidróxido daquilo que a água reteve, né? E aí ele não pode descartar, ele teria que destinar isso, e destinar tem valores altos, né, para isso. Então a gente fala, cara, elimina o tanque e eu neutralizo no duto, né? Então a gente faz uma avaliação. É tipo um filtro, seria? Ou não, um outro gás? Eu coloco. Você coloca um gás contra o gás? Meu produto, o que eu faço? Eu nebulizo. Tá. Com gotículas muito pequenas. Então eu tenho toda uma tecnologia de nebulização que funciona. Eu automatizo de acordo com a capacidade e com o potencial de geração de gases daquele ambiente. Então, por que a gente faz isso? Porque eu garanto a neutralização, né, da forma como eu implemento. Por isso que eu falei do todo, né? Sim. Quando você está vendendo, eu estou vendendo e gerei uma expectativa. Aí eu tenho que produzir um produto, equipamentos, fazer uma instalação que seja adequada com uma implementação que evite investimentos desnecessários. Então, esse ciclo é um ciclo de investimento. Né? Então, inclusive, a gente mudou a forma como a gente operava, porque a neutralização de gases e odores tradicional que eu tinha, eu coloco equipamentos em comodato e faço contratos de recorrência, onde eu defino um volume mínimo de produto que deve ser consumido mensalmente. Neste de amônia, não mais. Eu faço a venda do equipamento e do produto, né? Porque ele funciona como se fosse um sistema
de emergência, de incêndio, né? Ele vai ter um período de validade, que são 18 meses, ele tem que trocar o produto a cada 18 meses, mas eu faço a venda de um projeto que vai ser implementado. Tá. Produto e equipamentos. Tá. Né? E aí tem todo o serviço de manutenção, tal, preventiva, corretiva e tal. Então, isso já requer mais investimento inicial. Sim. Né? E aí, obviamente, a gente mudou um pouco o modelo de operação. Mas o que é interessante é a gente olhar a inovação, né? Então, nos nossos negócios, a gente tem que estar muito atento à forma como a gente faz para ver se não tem oportunidades para fazer de uma forma diferente, né? Para não ter derivadas e variações daquilo que você faz como core business e você está aberto a buscar outra implementação. Durante a pandemia, por exemplo, os nossos clientes da indústria alimentícia começaram a ter o problema da contaminação. Falaram, cara, vocês são químicos, vocês não têm nada para ajudar a diminuir a contaminação? Porque chegava lá a Anvisa, Ministério Público, lacrava uma planta por 30 dias, Sim. por 20 dias. Você imagina o prejuízo, né? E a gente foi pesquisar, tinha uma substância que é conhecida, que é o cloreto de benzalcônio, é uma substância que era usada na gripe espanhola, os soldados tomavam banho com esse cloreto. Aí a gente desenvolveu, disponibilizou. A pandemia começou em março, em maio a gente tinha um produto para superfície que não causava problema no mobiliário, nos equipamentos. Então, não causava problema com metais, madeira, tecidos, plásticos, com nada. Né? E aí entramos na indústria. Aí começamos a ver que o álcool em gel virou uma loucura, né? O preço não tinha mais o Carbopol e tal, e aí o preço foi lá para cima, o álcool de baixa qualidade. Aí a gente desenvolveu um higienizador de mãos sem álcool, que não tem problema de inflamabilidade, né? E aí a gente entrou na indústria. Então, por exemplo, siderurgia, metalurgia, que tem fornos de alta temperatura, né, equipamentos de solda, ele não podia ter o álcool a menos de 150 metros da linha de produção. Com o meu produto, ele podia ter ali do lado da área de produção. Aí a gente começou a ver e falou, pô, peraí, volta às aulas, né? Vamos para as escolas. Aí fomos para as escolas, entramos em muitas cidades em escolas públicas. Fomos para a academia. A Smart Fit adotou nossa solução em aproximadamente 800 academias para higienização de ambiente. Por quê? Porque não danificava os equipamentos, que é o bem mais valioso de uma academia. Sim, né? sim. Então, é isso, você está atento, né? Buscando inovação, e aí você tem a diferenciação, você vai estar no Oceano Azul, né? Sim. É isso que a gente sonha de todo mundo, né? É, isso aí. Pô, super legal. Marcelão, o papo tá super bom, mas eu ainda tenho mais um pedacinho da história aqui para contar, então peço paciência sua e dos ouvintes aí, que a gente vai mais um pouquinho aqui, porque o Marcelão, com toda essa energia, né? Ou seja, um cara que foi vice-presidente de vendas aí da IBM, não poderia sair de lá e ficar sem fazer nada, né? Ele até conta de novo aí, né? Que você teve uns 5 minutos para ficar sem fazer nada e uns 15 para voltar, né? Eu comentei aqui nos bastidores que eu tive um problema que não era um problema, né? Na verdade, eu saí da IBM, comecei a trabalhar na Dux no dia seguinte. E com muito gasto, com muita energia. E aí a gente ainda estava na fase de pandemia e tal. E aí, passados 5, 6 meses, eu percebi que eu não estava pleno ali, que eu não estava produzindo o que eu devia produzir, não estava agregando, e eu percebi que eu precisava dar um tempo para mim, coisa que eu nunca fiz, né? Eu tinha quase 35 anos de profissão aí e não tinha realmente parado para dar aquele momento seu, né? Então, eu cheguei para os meus sócios e falei, olha, eu quero dar um tempo. Eu falei, vou estar disponível, se vocês precisarem de mim, eu posso entrar numa reunião, se precisar que eu vá à empresa, eu vou, não tem problema, mas eu não quero ter o dia a dia, eu não quero ter o compromisso com o dia a dia. E eu falei para o Marcelo que eu tenho essa característica de estar sempre junto, né? Estar sempre na linha de frente, e eu achava que não estava bem e que eu não ia contribuir. E aí eu dei um tempo. E aí, meu tempo foi de ociosidade total. Era assim, assistindo séries, assistindo TV, buscando conteúdo para consumir, mas sem nenhum tipo de responsabilidade e compromisso. Isso durou uns 5 meses e eu só voltei porque a gente, como eu falei, tinha lançado
a linha de produtos para coronavírus, a pandemia estava arrefecendo, nosso faturamento, que tinha crescido muito com essa linha de produtos, começou a cair drasticamente, e eu falei, poxa, está na hora, eu posso contribuir, está na hora de eu voltar e fazer a empresa crescer de novo. Então eu voltei no mês de maio, comecei a trabalhar num planejamento de crescimento, e eu na IBM teve um ano mais difícil da minha carreira, que eu tinha sido nomeado diretor da IBM. Foi um ano mais difícil, eu criei um conceito de time único, né, que era colocar as pessoas trabalhando com objetivo único, com um plano de reconhecimento, um plano de comunicação integrado entre todas as áreas, e deu um resultado fantástico. E aí, quando eu estava desenhando isso para implementar na Dux, uma funcionária fez um comentário que me chamou a atenção do Todos Somos Um, né, do Abel, que está aqui na sua mesa, né, e nós somos palmeirenses. Sim, né? Graças a Deus. E aí eu falei, cara, eu vou botar o Todos Somos Um na Dux. Aí eu criei esse conceito e anunciei lá um desafio. Eu chamei todos os funcionários, inclusive a faxineira, todo mundo, time operacional, time financeiro, administrativo, vendedor, chamei todo mundo. Falei, galera, é o seguinte, nós temos que voltar a faturar o que nós faturamos, né, durante a pandemia. A gente tem condição de fazer isso, e se a gente faturar durante um mês o valor que era o nosso recorde, né, se a gente voltar a ter esse recorde quebrado, eu vou levar todos vocês para um hotel all inclusive com os seus familiares, né, esposas, maridos, filhos e tal. E eu falei, Todos Somos Um funciona assim, ou vai todo mundo ou não vai ninguém, né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que os vendedores têm seus planos de incentivo, eles vão ganhar o seu dinheiro, só que você ter um objetivo integrado, né, faz com que todo mundo tenha um engajamento maior. E aí teve um funcionário que falou, cara, mas para fazer isso a gente vai ter que ter um alinhamento dos planetas. Eu falei, pois é, eu sou otimista, eu sou positivo, eu acredito em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, eu acredito em tudo, né? E eu falei, cara, nós vamos ter um alinhamento do planeta. Por quê? Porque vocês estão trabalhando para fazer esse alinhamento acontecer. E aí eu mostrei que era possível. Cara, eu lancei em maio, em julho a gente bateu o recorde de faturamento da empresa. E, se Deus quiser, agora, mês de fevereiro desse ano, nós vamos duplicar esse recorde que a gente teve lá. Que legal. E, então, é isso. Eu acredito muito nisso. Acredito muito que a gente consegue ter engajamento quando a gente estabelece um objetivo e a gente mostra como fazer, né? É aquela coisa que é tangível, né? E aí as pessoas acreditam, começam a acreditar, e aí quando você sonha e consegue compartilhar o sonho com outras pessoas, a gente consegue realizar, né? Transformar o sonho em realidade. Que coisa legal. E, Marcelão, vamos falar aqui dessa outra empreitada, né, que você tem aqui, que eu tinha comentado aqui no começo do podcast, sobre a cannabis, né? Isso. Conta um pouquinho aí, então, depois da IBM você foi lá para a Dux, está lá até hoje, indo bem, graças a Deus. E aí, me conta um pouquinho dessa história, como é que você chegou, então, na Marbus, né, que virou uma holding, é isso? É isso aí. Então, o que acontece? Eu falei da transição de carreira e tal, estou focado na Dux, mas eu comecei a participar de muitas imersões, né? Comecei a participar de muitos eventos, buscando conteúdo e tal. E eu comecei a ver que muita gente falava de liderança e tal, com as suas experiências, mas ao mesmo tempo poucas pessoas tinham a vivência que eu tive, né? Com equipes de alta performance, com equipes regionais, né? Então, está trabalhando com gente na América Latina toda. Enfim, são vários tipos de desafios que eu tive durante a minha carreira que eu achava que era interessante e que eu poderia agregar. E eu comecei a trabalhar como fazer palestras, mentorias e tal. E aí eu fui convidado por uma empresa como sócio conselheiro, né? Tendo equity da empresa. Entrei e era uma empresa de medicamentos de cannabis. A gente começou com um propósito, também eram 2 sócios, e eles começaram com uma visão de fazer a distribuição de produtos de qualidade, né, à base de canabidiol aqui no Brasil. A gente não produz o medicamento, né, a gente distribui. Tá. Bom,
o que aconteceu? Foi feita uma pesquisa logo no início para ver, poxa, como é que está a prescrição médica, né? Porque o processo ainda é muito novo no Brasil. Alguns anos atrás, né, uma comissão de mães foram a Brasília para conseguir aprovação para uso de canabidiol para filhos com epilepsia, né? E é um medicamento extremamente com resultados fantásticos e comprovados, né, com uma eficácia muito grande. E aí, então, eles fizeram uma pesquisa e viram que somente 2% dos médicos prescreviam cannabis aqui no Brasil. E aí você tem preconceito, você tem uma série de coisas até de falta de conhecimento, né? Você fala em canabidiol, a pessoa pensa em cannabis, pensa na maconha. Sim. Fala, não vou dar maconha para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho e tal. E, na verdade, o canabidiol, ele é um óleo extraído da cannabis, mas você tem medicamentos com 0 THC, né? Que é o produto que pode gerar, né, a dependência e tal. E na Anvisa, hoje, você pode ter no máximo 0,2% de THC. Tá. Né? Então, o nosso medicamento é um medicamento que vem da Colômbia, ele é produzido na Colômbia, tem todo um processo de qualidade internacional na plantação, clonagem de planta para garantir que você tenha homogeneidade em toda a área de plantio, né? Você tem a extração desse óleo, a fabricação do medicamento, e a gente importa esse medicamento nesse momento para pacientes que tenham uma prescrição médica. Ele entra, tem uma RDC da Anvisa, que é um formulário eletrônico, RDC 660, onde ele vai colocar os seus dados, vai colocar seus documentos, vai colocar a prescrição e ele pode fazer a importação. Então, a gente agiliza e facilita essa importação para os pacientes, né? Em paralelo, então, a gente tem o medicamento que é a Vedican, né, que é uma linha de medicamentos que a gente tem, com concentrações diferentes de canabidiol e tal, e de THC. E a gente tem, como a gente viu que os médicos tinham resistência e outros queriam entender, mas tinham dificuldade de buscar esse conhecimento, nós temos o marido de uma sócia da empresa, ele prescreve cannabis há 28 anos. Então, a ideia veio daí, né? É um cara que hoje é um expert, é uma das pessoas aqui mais reconhecidas no Brasil, que tem uma experiência prática com milhares de casos de uso, né, clínicos. Então, o que a gente fez? Criou uma plataforma de capacitação para os médicos, onde só médicos podem entrar, e aí a gente tem toda a parte de conteúdo para capacitação, a gente tem uma pós-graduação e semanalmente a gente tem casos de uso científicos, onde os médicos submetem os casos para serem discutidos. Que legal. E é muito legal, porque você vai ganhando conhecimento, né, com uma informação séria, sólida, né? Então a gente criou uma plataforma, por isso que eu falei da holding, é a Marbus. A gente tem a Vedican como medicamento, a gente tem o Médico Eficaz, que é essa plataforma de capacitação, e a gente tem o Medicina Eficaz, que a gente tem um ERPzinho para que o médico possa usar na sua clínica e ele também possa fazer toda a parte de consulta online, agendamento, ele tem todos os recursos nesse aplicativo. Né? Então, hoje é isso, a Marbus é essa empresa. Nós estamos, nesse momento, trabalhando para obter o registro dos medicamentos. Para quê? Para que a gente possa importar e distribuir aqui, por exemplo, em redes de farmácias. Aí você vai ter um medicamento de tarja preta, né, disponível em redes de farmácias. Hoje já existem alguns medicamentos que têm o registro, nós estamos no processo aí com a Anvisa para obter esse registro. Legal. Né? Então aí a gente teria a possibilidade de trazer através da RDC 660 com importação ou fazer uma importação direta e distribuir numa rede de farmácias, por exemplo. Que legal, que legal. Pô, super desafio, né? E aí o desafio de vendas é outro, já é diferente da Dux. É bem diferente, porque na área médica você não faz um trabalho de venda do medicamento, né? Você tem que fazer um trabalho junto aos médicos prescritores para que eles tenham conhecimento. É um trabalho muito técnico, onde eles querem todo, né, a ficha técnica do produto, a formulação, e aí com esse entendimento eles vão fazer a prescrição. E hoje a gente fala muito que o desafio da medicina está nas doenças neurológicas. Né? Você pensar no Alzheimer, você pensar em Parkinson, você pensar em autismo,
tem muita coisa, crise de ansiedade, você tem muitos desafios nas doenças neurológicas, e é um medicamento que é muito eficaz para isso. Além de epilepsia, além de dores crônicas, inclusive de oncologia. Então, tem muitos casos, né, de uso com o resultado comprovado, que o canabidiol pode ser um grande diferencial. Então, eu acho que a gente tem que ter menos preconceito e mais conhecimento para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida para a população. Puxa vida, que legal, que aula aqui, meu. Ô Marcelo, estamos chegando aqui na nossa reta final. Queria, antes de te agradecer aí, vou falar aqui um pouquinho do Moka Club, mas para que você fosse pensar uma frase que se você pudesse falar para todas as pessoas do planeta, né? Então, se você pensasse uma frase e falasse, se eu tivesse a oportunidade desse microfone levar essa mensagem a todas as pessoas do planeta, qual seria? Queria, indo para a minha reta final aqui, agradecer o Moka Club, que é os sabores bolo de milho com acidez, né? Bolo de milho refrescante, aliás, bolo de milho cremoso e acidez refrescante, e o Moka Club bala de caramelo. Isso aqui deve ser muito bom. Caramelo, baunilha e doce de leite. E então, saber de você aí, Marcelão, qual seria a frase que você diria para todas as pessoas do mundo se esse microfone chegasse a todas elas? Esse é o desafio, hein? Isso aqui, né? Eu não tinha nenhuma prévia, mas eu penso o seguinte, eu como um gestor de vendas, eu acho que o maior desafio de um gestor de vendas não é o resultado, é a gestão de pessoas, né? E eu costumo dizer que tem 2 tipos de pessoas. O coisólogo, que gosta de coisa, gosta de dinheiro, gosta de coisas materiais. E o gentólogo, que gosta de gente. Se você quer ser um bom gestor de vendas, trate bem das pessoas que estão ao seu redor, tanto dos funcionários, dos seus pares, da sua organização, de uma forma geral. Então, eu sou um gentólogo, eu gosto de gente. E através desse trabalho com as pessoas que você vai construir um resultado extraordinário e uma equipe de alta performance. Então, essa é a minha dica aí. Que legal, coisa boa. Bom, no mais, somos palmeirenses aqui, né? Às vezes sofredores, mas ultimamente bastante contentes aí com o nosso time. Eu acho que a gente tem um gentólogo no Palmeiras, né? Abel Ferreira. Esse gosta de gente. Esse gosta, né? E bota a barra sempre lá em cima e faz a galera correr atrás. Mas é aquilo que eu falei. Ele fala, sempre nós vamos dar o nosso melhor. Algumas vezes vamos perder, mas na maioria das vezes vamos ganhar. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Falei aqui com o Marcelo Spaziani, um prazer enorme aqui, ele contar toda a trajetória dele de IBM, uma empresa referência em vendas, foi vice-presidente Latinoamérica de vendas, então, para a gente é um orgulho, a gente tenta sempre trazer aqui, Marcelo, pessoas que a gente fala de vendas de um jeito diferente, porque a gente vive uma época aí em que, primeiro, ou o vendedor é mal visto, ou existe muita fórmula pronta para vender fácil, né? Então, aquela forma de faça isso e venda mais. E a gente sabe que na história, na hora de vender, né, precisa trabalhar, né, precisa vender, né? A gente está enveredando agora aí um conhecimento que a gente tem se aprofundado de marketing digital e tudo mais. E às vezes a gente tenta cortar alguns caminhos e me volta sempre a frase que a natureza não dá saltos, né? E aí você consulta um, consulta outro, a gente tem um pouquinho mais de estrada, né? Aí você fala assim, pô, mas isso aqui eu acho que continua sendo trabalho ainda que faz a coisa acontecer, né? Maravilha, Marcelão. Quer deixar mais um recado aí para nossa audiência? Olha, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, me colocar à disposição de vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tenho aí, me procurar nas redes sociais, Marcelo Spaziani, e dizer que foi um prazer. E eu acho assim, você falou do salto, na área de vendas, normalmente quando a gente dá um salto, tem uma tendência de estabilizar. O grande ponto é você estabilizar e já planejar o próximo salto. Sim. Né? Porque senão você vai declinar, entendeu? Então é o tempo todo, dê um salto, estabiliza aqui, faz um lessons learned, né? Porque a gente sempre aprende para estar pronto para o próximo salto. E assim vai indo, e a gente não para nunca. E a barra só vai subir. Senão a gente tem o famoso voo de galinha, né? É isso que não pode. Muito legal, turma. Muito obrigado vocês que nos acompanharam aí. Agradecer o Matheus que está aqui atrás das câmeras pela ponte aí, né? Com o Marcelão, o Alvinho também aqui, nosso produtor audiovisual, designer and others. Em breve estamos lançando aí nossa
mentoria de vendas e quem quiser também, né? O Marcelo aqui, ele é mentor também, faz mentoria para diversas startups e, enfim, disponibilizando toda essa experiência, palestrante também, né? Conselheiro também? Conselheiro. E conselheiro de grandes empresas. Então, se você entende aí que ele de alguma forma pode contribuir com a sua empresa, com o seu trabalho no dia a dia, não deixe de procurá-lo. Aqui em algum lugar dos comentários vão estar as redes dele, né? Marcelo Spaziani, é isso? Marcelo Spaziani. Spaziani aqui é S-P-A-Z-I-A-N-I. Então pode procurar, mas aí vai ter em algum lugar aqui, vai ter o link para as redes sociais dele. Certo, turma? Algum recado mais aí, Alvin? Não, é isso? Maravilha. Estamos lançando a nossa imersão em vendas, imersão aceleração de vendas, que vai acontecer em breve. Se você quiser ter mais informações, serão 48 horas, 24 horas de imersão. Quem quiser me manda uma mensagem aqui que a gente fala. E se você quer participar também aqui do podcast, manda uma mensagem que a gente manda para o nosso time aqui avaliar e se fizer sentido, você pode estar aqui nessa mesa conosco. No mais, muito obrigado, Marcelão. Show de bola. Espero ter sido legal aí para você, pela repercussão. Obrigado aí o pessoal do Moca Clube. Tamo junto, vendas, vendas, vendas. Uou!